10 regras básicas para uma vida melhor. Por Manly P. Hall. Lido por Adam Hanin. Originalmente publicada em 1953. Esta apresentação é autorizada sob licença pela Philosophical Research Society para fins de pesquisa, estudo e discussão. Desde que nossa civilização passou para um nível industrial intensivo, nossa psicologia da vida foi submetida a uma variedade de pressões desconhecidas por nossos ancestrais. Como resultado, precisamos de uma declaração básica de princípios adequada às condições atuais. Aproveitemos esta oportunidade, portanto, para recomendar 10 regras básicas para uma vida melhor. Se você gravar essas sugestões profunda e firmemente nas tábuas da sua memória, a vida será mais fácil e com mais propósito. 1. Pare de se preocupar. A ideia popular de que um preocupado é um cidadão atencioso e consciencioso é falsa. Os egípcios perceberam isso quando incluíram a preocupação entre os pecados capitais. Não confunda consideração e preocupação. A pessoa atenciosa planeja soluções, mas o preocupado simplesmente se dissolve em suas próprias dúvidas. Se você pensar com clareza, terá menos motivos para se preocupar. O preocupado não apenas sofre o mesmo desastre, muitas vezes, mas prejudica sua saúde e irrita todos os outros com quem entra em contato. Há muitas coisas neste mundo que exigem consideração cuidadosa. Mas não há realmente nada a temer, exceto o medo. 2. Pare de tentar dominar e possuir seus amigos e parentes. Cada um de nós gosta de sentir que está administrando sua própria vida. No momento em que reconhecemos os direitos dos outros, de buscar vida, liberdade e felicidade de acordo com seus próprios sonhos, esperanças e aspirações, começamos a conservar nossos próprios recursos. É muito debilitante dar conselhos que são ignorados ou rejeitados, e igualmente decepcionante tentar possuir e dominar pessoas que imediatamente se ressentem e combatem nossas tendências ditatoriais. Ficamos magoados quando eles não veem as coisas do nosso jeito. Se guardarmos conselhos para nós mesmos e para aqueles que os procuram e que, portanto, são gratos, todos os envolvidos ficarão melhor. 3. Ambição moderada. Há uma tendência de ignorar as bênçãos naturais e simples enquanto nos precipitamos em direção a objetivos distantes. Cada indivíduo tem certas capacidades. Se ele puder reconhecer suas próprias habilidades e trabalhar com elas, poderá alcançar segurança pessoal. Se, no entanto, ele estiver constantemente buscando aquilo que não é razoavelmente alcançável, ele nunca poderá conhecer a felicidade ou o contentamento. O homem sábio observa os resultados desastrosos de ambições incontroláveis e escolhe a moderação. Não é necessário ser famoso para ser feliz. Nem é preciso ser o principal cidadão da comunidade para satisfazer seu instinto social. Os ambiciosos geralmente pagam muito pelo que recebem e ficam ainda mais infelizes depois de conseguirem. 4. Não acumule mais do que precisa. Não há distinção real em ser o homem mais rico do cemitério. Muitos cidadãos sérios agem como se houvesse bolsões em mortalhas.
Supõe-se que já superamos a crença primitiva de que deveríamos enterrar os bens de um homem com ele para que seu espírito possa desfrutá-los no outro mundo. Aqui, novamente, o meio termo é o mais sábio. Reservemos um pouco de nossa energia para a diversão. E não nos entreguemos totalmente à tarefa de acumulação. Muitos homens que ganharam 1 milhão não viverão para gastá-lo. Uma vida rica pode ser mais prática do que uma conta bancária monumental. 5. Aprenda a relaxar. Grande tensão é uma abominação. Quanto mais tensos ficamos, mais estupidamente provavelmente agiremos e, de acordo com os antigos budistas, a estupidez é um pecado capital. Hoje, muitas pessoas ditas eficientes estão perpetuamente à beira de um colapso nervoso. Não é provável que isso se deva ao excesso de trabalho, mas sim a impulsos irracionais que vêm de dentro deles. Alguns dizem que estão sobrecarregando seus recursos para manter seus empregos, ou para manter famílias extravagantes. Quer você acredite ou não, você será um melhor produtor e um melhor provedor se não entrar em colapso por exaustão psíquica em algum momento crítico quando você mais precisa de boa saúde. Se seus associados não perceberem isso, talvez precisem de conselhos práticos. 6. Cultive o senso de humor. Como nunca antes, devemos iluminar e iluminar os cantos onde estamos. Quanto mais a sério levamos a nós mesmos e as nossas responsabilidades, mais enfadonhos nos tornamos. É uma graça salvadora perceber que, embora viver seja um assunto sério, podemos levá-lo muito a sério. Lembre-se também de que o humor genuíno não é amargo, cínico ou crítico. É a capacidade de rir com o mundo e não do mundo. Se precisarmos rir de alguém, que seja nós mesmos. O humor é um tempero para a vida. Acrescenta sabor ao trabalho, entusiasmo à diversão, charme ao autoaperfeiçoamento e prova aos outros que temos segurança dentro de nós mesmos. Uma risada sincera e feliz, como o riso alegre das crianças, alivia a tensão e restaura a boa natureza. Aliás, faz amigos e inspira confiança. 7. Encontre uma razão para sua própria existência. A menos que você acredite em algo maior do que você mesmo. Tenha algum propósito mais vital do que a acumulação, ou o avanço nos negócios ou na sociedade. Você estará apenas existindo, não vivendo. Um padrão simples é perceber que as leis da natureza que o colocaram aqui parecem estar preocupadas principalmente com o crescimento. Você é um sucesso na medida em que cresce e cresce na medida em que se torna uma pessoa mais sábia, mais útil e mais segura. Em outras palavras, vivemos para aprender e, por esse mesmo processo, aprendemos a viver. Amplie seu horizonte. Desenvolva interesse em tudo o que é bom, bonito e significativo. Um grande bem interno vem do amor pela música, pela arte, pela boa literatura, pela filosofia ampla e pela fé simples. Fortaleça o interior da sua natureza e o exterior será melhor. 8. Nunca prejudique intencionalmente qualquer outra pessoa. Nunca, por palavras ou ações, retribua o mal com o bem, ou o mal com o mal. Elimine
pensamentos e emoções negativas e destrutivas de sua personalidade. Ou eles acabarão contribuindo para seu sofrimento. Ao olharmos ao nosso redor, vemos os resultados trágicos de indivíduos e nações que guardam rancor ou nutrem instintos de vingança. A vida inofensiva salva aqueles que a vivem de muitos dos choques mortais dos quais a carne é herdeira. Nossas atitudes críticas e nossas longas memórias dos males que outros causaram apenas reduzem nossa eficiência atual e colocam em risco a saúde e a vitalidade. Até o homem egoísta percebe que não pode se dar ao luxo de guardar rancor, e o altruísta simplesmente não permitirá que ressentimentos se acumulem porque sabe melhor e acredita melhor. 9. Cuidado com a raiva. Quando o mau humor nos controla, não somos mais capazes de nos controlar. Num momento de raiva, podemos criar uma situação que levará anos para ser remediada. Por que deveríamos gastar nosso tempo tentando nos recuperar de nossos próprios erros? Se desaprovarmos, exponhamos nosso caso de forma simples e calma. E lembremos que nunca devemos tentar corrigir outra pessoa quando já cometemos uma falha tão grande quanto a dele. Um temperamento explosivo é uma séria desvantagem nos negócios ou em casa. É inútil dizer que não podemos controlar a raiva. Isso equivale a admitir que perdemos o poder de nos controlar. Se nos ressentimos da crueldade dos outros e da irritabilidade coletiva desta geração, vamos nos certificar de que não somos um dos fatores irritantes. 10. E por último, na verdade e mais importante, nunca culpe os outros pelos nossos próprios erros. Dificilmente é necessário. Cada um de nós parece ter uma capacidade incrível de fazer as coisas mal e fazer escolhas imprudentes. Na verdade, estamos em apuros porque não fizemos uso construtivo do poder e habilidades que recebemos como direito de nascença. Os outros só podem nos machucar enquanto nossa vida interior estiver fraca demais para nos sustentar na presença de provações ou testes. Em vez de nos ressentirmos dos infortúnios e procurarmos desculpar nossas próprias limitações, devemos encarar os fatos. Ou somos mais fortes que o problema e podemos resolvê-lo de forma inteligente, ou o problema é mais forte do que nós. E a única solução é aumentar nossa própria força. Os outros não são culpados pela nossa infelicidade. Cada homem deve buscar sua própria paz de espírito e, como as 1001 noites tão bem expressaram, a felicidade deve ser conquistada. Regra 1. Discutiremos brevemente a primeira de nossas 10 regras para uma vida melhor. Nosso tema é, portanto, parar de se preocupar. É evidente que apenas dizer a uma pessoa para corrigir um hábito estabelecido há muito tempo não provavelmente produzirá qualquer resultado permanente. Na verdade, o preocupado deve ampliar sua compreensão da vida para assumir uma atitude positiva e construtiva enquanto está sob a pressão de alguma circunstância infeliz. A preocupação é um sinal de que precisamos fazer um exame bastante cuidadoso de nós mesmos. Existem muitos problemas que exigem consideração cuidadosa, mas nenhum que possa ser resolvido com preocupação. Para algumas pessoas, a preocupação é considerada uma atitude adequada na presença de uma emergência.
parece indicar que estamos profundamente comovidos e dispostos a aceitar o fardo de viver com todas as suas implicações mais angustiantes. Não nos preocuparmos quando os outros estão preocupados, na verdade, não nos preocuparmos mais que todos os outros, implicaria que somos superficiais e indiferentes aos infortúnios de nossa espécie. Aqui está um exemplo importante em que a conformidade com as práticas predominantes é destrutiva e sem propósito. O preocupado, caso se torne um especialista, tem a capacidade de vivenciar, muitas vezes, a mesma situação desagradável, como resultado de antecipar o pior e repetir essa antecipação. A mente fica sobrecarregada pela magnitude de um problema que, na verdade, pode não ter grandes consequências. O desgaste da disposição reage à saúde e até se estende às nossas relações sociais e comerciais. O preocupado pode ser respeitado por sua extrema ansiedade, mas não será popular em sua casa, entre amigos ou em seu local de trabalho. A preocupação é contagiosa, e nosso exemplo lembra nossos associados de seus próprios problemas. E uma atmosfera de tristeza é rapidamente gerada. A melhor solução para uma preocupação em potencial é um ataque frontal à causa. Todos os recursos devem ser conservados e, acima de tudo, não deve haver atrasos desnecessários. Quanto mais tempo ficamos à beira de uma situação dolorosa, mais dolorosa ela se torna. O próprio processo de preocupação prejudica nossos recursos mentais. Há muito pouco espaço para o pensamento positivo em uma mente que já está cheia de medos, dúvidas e incertezas. Se chegar o dia em que devemos enfrentar a emergência, estaremos pelo menos prontos se não tivermos esgotado nosso otimismo e minado nossa coragem. Se preocupar-se com as coisas em geral não é sensato, preocupar-se com nós mesmos em particular é ainda mais tolo. É muito fácil cair na hipocondria, que é uma ansiedade mórbida sobre nós mesmos, nossa saúde e nossos ajustes. Na sociedade, a preocupação sempre aumenta o medo. E o medo, por sua vez, prejudica o julgamento e desencoraja ações rápidas e práticas. Observou-se que aqueles com poucos problemas são muitas vezes os mais preocupados. Quando somos confrontados com uma grande crise, geralmente estamos instintivamente à altura da situação. Enfrentamos tragédias muito melhor do que inconvenientes triviais. Certa vez, perguntaram a um velho filósofo grego, pensativo, o que ele tinha em mente. Estou preocupado, respondeu ele. Um conhecido perguntou: por que você está preocupado? O velho estudioso respondeu sobriamente: estou muito preocupado com a ideia de que se preocupar não faz bem. Este, em substância, é o círculo vicioso que, em última análise, aflige todos os preocupados. Os melhores antídotos para a preocupação são uma fé profunda e permanente na benevolência da providência, a sabedoria para resolver problemas de maneira natural e simples e a coragem de ser fiel aos princípios sob adversidades. Foi dito que o cúmulo da sabedoria para o homem é que ele saberá o que fazer a seguir. E o cúmulo da coragem é a força para fazer o que deve ser feito.
Se não conseguirmos alcançar essa integridade dentro de nós mesmos, devemos perceber que a felicidade e a segurança futuras devem ser alcançadas através da reeducação de nossos hábitos e atitudes. Se quisermos ser felizes, devemos reservar algum tempo que agora dedicamos a projetos menos importantes e construir dentro de nós recursos que possam garantir uma vida mais plena e melhor. Podemos concluir que neste caso uma palavra ao sábio deve ser suficiente. Pense direito e viva direito. Regra 2. No que diz respeito ao número 2 das nossas regras para uma vida melhor, podemos interferir na atividade principal de várias pessoas. A regra diz: pare de tentar dominar e possuir seus amigos e parentes. 2 pontos importantes se apresentam imediatamente. Os esforços para dominar e possuir não apenas contribuem para a miséria dos outros, mas são a causa imediata da infelicidade pessoal para o indivíduo que tenta tal programa. A maioria daqueles que são egoístas por natureza não se preocupam muito com as dificuldades que podem causar, mas ficam imediatamente conscientes de seus próprios desconfortos. Portanto, atacaremos a questão deste ângulo. Qualquer pessoa que possa ser dominada e possuída, provavelmente não valerá a pena ser dominada e possuída. Pessoas genuínas insistem em seus direitos e estão dispostas a defendê-los. Isso significa conflito quase imediato, que pode se estender por anos, ou até mesmo por toda a vida, sem nenhum benefício real para ninguém. Aqueles inclinados a dominar e possuir logo aprendem que enfrentam oposição organizada. Tudo o que eles podem esperar é uma vitória negativa. Pode ser que a vítima, por estar amarrada a um padrão, não possa se rebelar instantaneamente ou escapar, mas o instinto de libertar-se da tirania cresce constante e rapidamente e, finalmente, termina em uma situação crítica. O tipo dominante não gosta de ser considerado ditatorial ou tirânico. Ele prefere presumir que, na pior das hipóteses, é um ditador benevolente. Tudo o que ele quer fazer é ajudar os outros, fazendo com que façam exatamente o que ele acredita ser melhor para eles. Isso significa que quando eles resistem, ele fica devidamente magoado e indignado, onde a tendência à dominação é forte. Portanto, as dores de cabeça são muitas e a desilusão quase contínua. Em última análise, o instinto dominador, se não for corrigido, causará uma vida solitária e sem amor. A posse só é importante na medida em que o indivíduo é autocontrolado. No momento em que tentamos possuir os outros, estamos envolvidos em um projeto que certamente irá falhar. Lembre-se de que os outros não desejam ser possuídos, assim como nós não desejamos ser possuídos. A maioria das pessoas possessivas se ressente das atitudes possessivas dos outros. E como vai o ressentimento? Então, vai a pressão arterial. Mesmo a posse em si não é uma bênção absoluta. Depois de acumularmos, devemos então administrar nossos bens. Quando destruímos os direitos dos outros de viverem suas próprias vidas, nos tornamos responsáveis por essas vidas. Se eles seguirem nossos conselhos ou aceitarem nosso domínio,
certamente seremos excepcionalmente sábios, prudentes, discriminadores e práticos. Poucas pessoas possessivas têm alguma dessas qualidades em grau acentuado. Suas próprias vidas não são bem vividas, mas desejam que os outros reconheçam uma autoridade que nunca foi demonstrada com sucesso. Isso é mais um motivo de resistência e exerce uma forte pressão sobre o sistema digestivo. Quando queremos ajudar alguém, devemos ter prazer em ajudá-lo a fazer o que deseja. Se seus projetos forem incompatíveis com nossas convicções, eles poderão recusar nossa assistência. Mesmo as crianças pequenas não devem ser dominadas e possuídas. Eles devem ser controlados quando necessário e direcionados da melhor maneira possível. Se forem dominados, tornam-se mais fracos e menos autossuficientes. Se forem vítimas de possessividade excessiva, ficam desmoralizados ou tornam-se rebeldes. Neste mundo possuímos mais completamente aquilo que liberamos mais completamente. A base de nossos relacionamentos deve ser voluntária. Nossos amigos gostariam de estar conosco porque somos amigáveis. Nossos parentes devem nos preferir por causa das qualidades que os atraem naturalmente e prendem seu interesse e atenção. Não podemos forçar o respeito e a admiração dos outros. Devemos conquistá-lo por nossa própria conduta. Se tivermos autocontrole, apresentaremos um padrão construtivo de realização. Outros nos procurarão porque precisam do que temos e gostariam de saber como adquirimos qualidades que contribuíram para uma vida melhor. Se por natureza formos amigáveis, gentis e um pouco impessoais, raramente estaremos sozinhos. Receberemos as honras e considerações que nunca poderemos comandar por meio de dominação e possessividade. Regra 3. Recomendamos que pessoas atenciosas moderem a ambição. Isso é tão contrário às práticas predominantes que requer explicação. Todos aprendemos que devemos ter sucesso e que é nossa responsabilidade pessoal melhorar nossa sorte de todas as maneiras possíveis, mesmo às custas da saúde e da felicidade. O simples fato, porém, de que muitos concordam quanto a uma política não prova que essa política esteja certa. Só é necessário estudar a vida de pessoas bem-sucedidas e ouvir suas próprias histórias sobre o que o sucesso lhes custou para perceber que é muito possível ser um fracasso notável e bem-sucedido. Uma quantidade moderada de ambição é certamente necessária. E sem o incentivo para melhorar e avançar não haveria progresso, pessoal ou coletivo. A dificuldade é que o sucesso exige muito tempo e atenção. Devemos dedicar a esse fim a maior parte dos nossos recursos e a maior parte do nosso tempo. Aos poucos, nos sacrificamos inteiramente a um programa que nos priva de lazer, sobrecarrega nossos recursos mentais e físicos e nos impede de aproveitar as coisas realmente boas e belas da vida. Um cavalheiro meu conhecido, que era executivo de seguros, serviu tão bem sua empresa que, após 25 anos de serviço fiel, eles lhe deram 3 meses de férias na Europa. Depois que ele voltou, um amigo perguntou-lhe se ele gostava de uma das grandes galerias de arte da França. Ele respondeu imediatamente: é um
Risco de seguro ruim. Não há hidrante num raio de 800 metros. Não há sistema de sprinklers e o prédio em si é uma armadilha contra incêndio. Tentar progredir no mundo afeta nossas mentes. Podemos nos tornar estreitos a ponto de a riqueza ou autoridade que alcançamos não poder mais nos trazer prazer ou contentamento. A maioria dos ganhadores de dinheiro são pobres gastadores de dinheiro. Um dos homens mais ricos do mundo usou barbante como cadarços de sapato porque não podia tolerar o gasto de 10 centavos. Este homem foi um sucesso. Invejado por muitos, admirado por poucos e amado por ninguém. Seu nome foi mencionado para jovens aspirantes a economistas como um exemplo de ambição. Se eles trabalhassem tanto quanto ele trabalhou, e se sacrificassem como ele havia se sacrificado, eles também poderiam esperar ficar ricos. Aqui a filosofia entra em cena. Afinal, filosofia nada mais é do que bom senso organizado. Ressalta que neste mundo, devemos, de alguma forma, pagar por tudo o que recebemos. Para satisfazer a ambição, devemos pagar com nossas próprias vidas. Com sucesso moderado, podemos proporcionar a oportunidade de viver melhor e de desfrutar de certa medida de segurança e conforto. Mas quem pode ser moderadamente bem-sucedido? No momento em que assumimos o glamour da expansão financeira, nos tornamos viciados em um mecanismo de formação de hábitos. Um homem me disse que seu objetivo era ganhar $1 milhão. Depois ele iria se aposentar e aproveitar a vida. Ele foi um daqueles que atingiram seu objetivo, mas não se aposentou. Imediatamente ele ficou obcecado com a possibilidade de aumentar sua participação para $5 milhões. Ele morreu de insuficiência cardíaca. Algo em torno de seu quarto milhão. A ambição pode pregar outra peça cruel naqueles que estão excessivamente viciados em seus costumes. Isso faz com que pessoas boas e gentis fiquem muito infelizes porque, por uma razão ou outra, não são capazes de atingir o nível de sucesso que estabeleceram para si mesmas. Cercados pela alta finança e sob constante pressão para expandir além de seus meios e habilidades, eles negligenciam completamente as coisas boas que já possuem. Eles esquecem que têm lares felizes, filhos brilhantes e em crescimento, bons amigos e um emprego seguro. E se dissolvem na autopiedade quando leem sobre os vastos bens de outra pessoa. Não faz muito tempo, uma pessoa rica despejou suas tristezas em meu ouvido, dizendo: quero viajar, eu quero estudar, quero me aprimorar e dar mais carinho e tempo pessoal à minha família. Mas não consigo. Entre reuniões do conselho na segunda-feira, contadores na terça-feira, relatórios de ações todos dias e os incontáveis fardos de posses. Levo quase todas as horas dos meus dias e muitas noites apenas para manter o que tenho. Parece-me que uma geração dominada por tal padrão de ambição está causando a si mesma uma grande miséria desnecessária. Este mundo é um lugar lindo, e a maioria de nós poderia viver nele razoavelmente bem se fôssemos razoáveis. Este não é um apelo à pobreza. Todos devemos carregar nossa parcela adequada do fardo de trabalho e responsabilidade do mundo.
Seremos pessoas melhores e mais felizes se mantivermos a fé naqueles que dependem de nós. Dessa forma, preservarmos também nossa autodignidade. Mas não acreditemos que uma vida dita bem-sucedida deva ser uma vida rica ou importante. Para sermos pessoas reais, devemos ter uma existência interior que também tenha um propósito. Quando estamos ocupados demais para aprender, viver e amar, estamos ocupados demais para o nosso próprio bem. Às vezes, precisamos decidir entre promover algum propósito ambicioso nosso e negligenciar ou prejudicar outros. Nunca ficaremos satisfeitos se comprarmos o sucesso às custas da honra, da integridade ou de nossa própria humanidade natural. O mundo está cheio de pessoas ambiciosas. Talvez seja por isso que tantos dos nossos assuntos vão mal. Sonhe com um futuro melhor e planeje uma vida bem-sucedida. Mas seja moderado. Lembre-se de que tudo o que o dinheiro pode comprar para você é uma certa quantidade de tempo ou lazer para fazer as coisas que deseja. Os ricos admitiram que um pouco menos de dinheiro e um pouco mais de felicidade é o caminho mais sábio. Regra 4. Nossa quarta regra para uma vida melhor é um ataque frontal à psicose do sucesso. Se você for sábio, não acumule mais do que precisa. Alguns são acumuladores por natureza. Assim como há certos animais que armazenam seus suprimentos de comida para um inverno rigoroso. Proteger o futuro de todas as maneiras razoáveis é prudência. Mas presumir que quanto mais você tiver, mais feliz será, é pura tolice. A moderação protegerá os atenciosos contra qualquer atitude extrema que possa ter resultados prejudiciais. Existem dois tipos de acumulação. Você pode ampliar seu estoque natural tendo mais ou tornando-se mais. Nunca dediquemos nossas vidas tão completamente à acumulação a ponto de esquecermos de enriquecer o caráter e reunir aqueles tesouros que não podem ser tirados de nós pelas vicissitudes da bolsa de valores. Deveríamos ser capazes de responder à pergunta: quanto valemos se perdermos tudo o que temos? Isso envergonharia muitos. Mas poucos partem deste mundo sem serem confrontados com tal questão. Há um ditado que diz que quando temos mais do que precisamos, outra pessoa terá menos do que precisa. É interessante, portanto, que possamos ter e manter o máximo possível das melhores coisas da vida sem prejudicar de forma alguma a segurança dos outros. Felicidade, contentamento, paz de espírito, amor pela beleza, sabedoria e serenidade podem ser todos nossos sem que nenhuma outra pessoa seja mais pobre. Na verdade, quanto mais dessas qualidades possuirmos, mais seguros e felizes serão os outros, especialmente aqueles dentro de nossas esferas de influência. A experiência mostra que o instinto de acumular exerce uma influência hipnótica sobre a mente. Uma vez possuídos por esse instinto, perdemos todo o senso de valores e nos tornamos vítimas de um hábito forte e perigoso. Esse hábito pode ter tantas consequências trágicas quanto o alcoolismo crônico ou o vício em narcóticos. Aos poucos, toda a nossa visão da vida é distorcida e nos tornamos pouco melhores do que máquinas de fazer dinheiro.
A acumulação se estende também àquelas coisas que podem ser compradas com dinheiro. O estabelecimento excessivamente pretensioso. O padrão extravagante de manutenção e a exibição inútil que não influencia ninguém que valha a pena influenciar. Conheço muitos casos de pessoas de realizações e capacidades moderadas, que se sentem totalmente desconfortáveis em um ambiente extravagante e pretensioso que consideraram necessário para a posição social. Napoleão descobriu que poderia conquistar uma nação durante uma guerra, mas não poderia administrá-la com sabedoria em períodos de paz. Os Napoleões econômicos descobrem que, através de políticas empresariais astutas, podem ganhar dinheiro, mas devido a deficiências de caráter, não podem usá-lo nem gastá-lo de forma inteligente. Fortunas são desperdiçadas todos os meses neste país por pessoas que tentam compensar a falta de aquisições internas com gastos excessivos de dinheiro. Se os dólares são tão importantes que estamos dispostos a destruir nossas vidas e destruir nossa saúde para obtê-los, eles não devem ser desperdiçados. Quando desperdiçamos dinheiro, simplesmente provamos que ele não tem valor para nós. As coisas que realmente queremos na vida não podem ser compradas com a moeda do reino. É possível que investimentos moderados e prudentes proporcionem lazer para o autoaperfeiçoamento, mas os investimentos em si não são prova de autoaperfeiçoamento. Um homem que recentemente ganhou muito dinheiro enviou sua filha para uma elegante escola de aperfeiçoamento no leste. Ele recebeu uma carta afirmando que seria sensato retirar sua filha da escola porque, no que diz respeito à educação, ela simplesmente não tinha capacidade. O pai, indignado, imediatamente respondeu: compre um para ela. Eu não me importo quanto custa. Infelizmente, não podemos adquirir paz de espírito, contentamento ou inteligência. Mas se tivermos muito dinheiro, estaremos inclinados a pensar que não precisamos mais dessas graças interiores. Quando chegamos a essa conclusão, somos vítimas de nossos bens e os mais pobres entre os pobres. Com trabalho compramos oportunidade. O dinheiro que ganhamos nos dá a chance de melhorar. Só é útil na medida em que sabemos como usá-lo para o enriquecimento do caráter e da vida. Sócrates disse uma vez que se quisesse amaldiçoar um homem, ele lhe diria: deixe seus filhos serem extravagantes. O contentamento vem para aqueles que estão felizes em viver moderadamente. Regra 5. A quinta das nossas regras para uma vida melhor é uma recomendação simples, mas importante. Aprenda a relaxar. Ao apontar isso em uma ocasião, recebi um comentário interessante. Você não aprende a relaxar. Se você se sente bem por dentro, você está relaxado. Para ampliar esse pensamento, como a pessoa comum pode aprender a se sentir bem em um mundo que conspira mais ou menos contra uma emoção tão moderada e consoladora? A resposta parece ser que o relaxamento deve ser o resultado de um certo grau de segurança interna. Não conseguimos relaxar quando estamos preocupados, assustados ou irritados. Uma fórmula é perceber que mudar a mente das responsabilidades e fardos familiares para atividades novas e
menos estressantes promove o relaxamento. É aqui que os hobbies e interesses profissionais não são apenas úteis, mas necessários. Em nosso mundo, uma pessoa sem hobby está se expondo aos dilemas da mente unidirecional. O valor terapêutico dos hobbies é agora reconhecido em todo o mundo econômico. E todas as pessoas sob estresse incomum são aconselhadas a cultivar interesses corretivos. Mesmo que um hobby seja caro, pode não custar tanto quanto as contas do médico que resultam do excesso de tensão. Existe um instinto autocorretivo no homem que o impele naturalmente a equilibrar suas atividades e, dessa forma, proteger sua saúde. Alguns de nós, no entanto, lutamos contra esse instinto porque acreditamos que a divisão de atividades desperdiça tempo e dispersa recursos. Lembre-se de que um colapso nervoso pode perturbar a economia planejada de muitos anos, ao passo que períodos adequados de relaxamento, na verdade, aumentam a eficiência. As ocupações são ainda justificadas pela possibilidade de se tornarem profissões reais e lucrativas em algum momento futuro ou sob alguma mudança inesperada em nossas carreiras. A pessoa que pensa sobre seus problemas o tempo todo pode ser sincera, mas não pode ser verdadeiramente eficiente. Atualmente, o instinto em relação a mecanismos de fuga é forte. E muitas dessas fugas não são nem construtivas, nem desejáveis. Portanto, é necessário planejar a recreação com a mesma consideração com que planejamos o trabalho. A pessoa que se esqueceu de desfrutar de uma quantidade razoável de descanso e lazer na verdade se esqueceu de como viver. Quanto mais incessantes forem as demandas sobre nossos recursos físicos, mais urgente se tornará a necessidade de descanso. Muito poucos conseguem descansar estando inativos. Eles não podem simplesmente sentar, cruzar as mãos e anunciar que pretendem relaxar. O plano mais sábio é transferir o ponto de atenção para aquilo que é prazeroso e interessante e permitir que o entusiasmo natural quebre a tensão. Às vezes trabalhamos mais durante as férias do que quando estamos empregados. Devemos lembrar, portanto, que fazer o que os outros querem que façamos é trabalhar, e fazer o que queremos é brincar. Uma boa filosofia de vida e o desenvolvimento de interesses artísticos ajudam a neutralizar as tarefas mais pesadas que devem ser executadas à medida que amadurecemos. Portanto, fica mais fácil relaxarmos. 2 tipos de pessoas relaxam facilmente: os preguiçosos e os eruditos. Os preguiçosos porque são indolentes, e os eruditos porque são sábios. O lazer não precisa ser desperdiçado. Traz exercício para faculdades que normalmente não são empregadas e dá expressão a emoções há muito reprimidas. Um homem não sente que está perdendo tempo quando joga golfe ou tênis ou se inscreve em um clube de esqui. Ele sabe que está dando ao seu corpo físico uma chance de se fortalecer contra o esgotamento e a exaustão das pressões comerciais. O relaxamento é tão necessário quanto uma nutrição adequada, sono adequado e boa ventilação. Maomé, o profeta do Islã, dividiu seu dia em 3 períodos de 8 horas. Um deles ele dedicou ao trabalho, um ao descanso e o terceiro
ao aprimoramento de si mesmo por meio do estudo, recreação e uma sólida vida familiar. Esta é uma boa regra porque mantém o equilíbrio. Não há razão para sacrificarmos tudo o mais na vida para satisfazer alguma ambição incontrolável ou propósito desesperado. Aprenda a pensar no relaxamento como um dever moral por meio do qual você protege os valores mais importantes da sua vida. Se acontecer de você não conseguir relaxar e no momento em que tentar descansar, começar a ficar inquieto, esta mensagem é muito oportuna. Você já está tendo problemas e, a menos que reconheça os sintomas, sua normalidade pessoal estará ameaçada. Regra 6. O cultivo do senso de humor é a sexta das nossas 10 regras para uma vida melhor. Cada indivíduo pode ter sua própria definição do que constitui humor, mas muito poucos perceberam que é um ponto de vista que deve se desenvolver dentro do personagem para que seja genuíno e espontâneo. A forma mais inferior de humor é o prazer derivado dos infortúnios dos outros ou das situações difíceis em que nossos associados podem se envolver. O verdadeiro humorista é sempre gentil, observador e estimulante. Ele é frequentemente capaz de pregar uma mensagem ou apontar uma lição que seria questionável se apresentada de maneira mais sóbria. Antigamente, príncipes poderosos tinham bobos da corte. Só eles podiam insultar seus senhores impunemente. Muitos desses bufões eram profundamente instruídos e muito sábios, pois é preciso profundidade de compreensão humana, amplitude de experiência e uma compreensão pronta para ser espirituoso sem ser desagradável. Na vida diária, nada orienta a pessoa em seu ambiente mais rapidamente do que a capacidade de ter uma visão separada de si mesma. Se pudermos ficar de lado e nos observar passar, poderemos ter um motivo novo e apropriado para o humor. As ações dos outros podem parecer ridículas, mas sentimos que as nossas ações mais ridículas devem ser levadas a sério pelos outros. Um verdadeiro humorista é aquele que gosta de ser ridicularizado tanto quanto gosta de rir. Este, no entanto, é um verdadeiro teste para um filósofo. Muitos dos problemas que parecem profundos e terríveis são pouco mais que ridículos se vistos em perspectiva. É essa falta de perspectiva que nos leva a sermos excessivamente sérios, quando talvez uma leveza mental resolveria tudo. O humor, claro, é como um condimento. Dá sabor aos alimentos, mas não necessariamente contribui para a nutrição. Pesquisas mostram, no entanto, que os alimentos que desfrutamos têm maior probabilidade de serem bem aceitos pelo corpo e aplicados para seus propósitos adequados. Não podemos viver de condimentos, mas como criaturas sociais, precisamos de uma certa quantidade de ajustes para viver bem. O senso de humor não implica uma natureza superficial. Todos nós conhecemos aqueles que tentaram desesperadamente ser engraçados e falharam miseravelmente. Quando forçamos uma inteligência antinatural, destruímos o próprio princípio do humor, que não pode florescer em naturezas superficiais. As leis que regem a conduta humana enfatizam sempre o equilíbrio e a moderação entre os extremos.
Aquilo que está desequilibrado se destrói. Por um lado, podemos ter uma consideração profunda e permanente, um forte senso de responsabilidade, uma profunda dedicação ao dever e uma firme convicção de que a vida não é engraçada. Se levarmos essa atitude ou grupo de atitudes a um excesso irracional, porém, nos tornaremos monótonos e incolores. Tal excesso não nos torna mais úteis ou mais práticos e, por si só, resolve poucos dos males dos quais a carne é herdeira. Por outro lado, ondular continuamente como um riacho raso, vivendo para sempre na superfície das ocorrências e não aceitando nada como digno de consideração madura, é outro extremo perigoso. Em algum lugar existe um ponto de equilíbrio, mas o homem sempre achou difícil fazer qualquer coisa com moderação. Essa falta do que os chineses chamam de meio termo, ou equilíbrio, faz com que caminhemos de um extremo a outro, com considerável desgaste em toda a personalidade. Não pode haver boa filosofia de vida sem humor. E não pode haver humor verdadeiro sem uma boa filosofia de vida. O equilíbrio desses dois fatores é, portanto, o símbolo adequado de maturidade. A mente humana, as emoções e o corpo físico florescem melhor quando a pessoa no corpo é equilibrada, moderada e otimista. Riso honesto relaxa a tensão corporal e libera muitas das pressões que poderiam se acumular e irromper de maneiras menos desejáveis. O hábito do humor tem um maravilhoso poder de transmutação. Como a varinha de uma rainha das fadas. Ela transforma o comum em algo encantador. Todos nós gostamos do humor de Mark Twain e Will Rogers e sabemos que o mundo é melhor por suas contribuições ao nosso modo de vida. Nunca seja tão ocupado, tão atencioso, tão erudito, tão rico ou tão sobrecarregado a ponto de não conseguir mais relaxar com um sorriso tranquilo. Regra 7. A sétima regra preocupa-se em encontrar uma razão para a existência pessoal. A experiência mostra que é mais provável que alcancemos a integração da personalidade se vivermos cada dia para alcançar um objetivo principal. Em outras palavras, é mais provável que cheguemos a algum lugar se tivermos uma imagem clara daquilo que desejamos realizar. Líderes brilhantes nas profissões, artes, ciências e ofícios concordaram que devemos ser movidos por um propósito forte pelo qual estamos dispostos a sacrificar questões de menor importância. Este é um pensamento sensato, mas só é valioso na medida em que o propósito que visualizamos é em si valioso e significativo. Para manter um plano, devemos primeiro ter um plano. E não podemos lutar por metas que não entendemos e pelas quais não temos apreço sincero. Quanto melhor e mais sábia for a pessoa, melhor será o plano ao qual ela poderá dedicar sua vida. Nestes tempos de incerteza, não é totalmente satisfatório investir todas as nossas esperanças e sonhos nas coisas físicas que nos rodeiam. Podemos desenvolver um negócio que será destruído pelas mudanças dos tempos. Podemos construir uma posição social que entrará em colapso sob reveses econômicos. Com o passar dos anos, certamente chegará o momento em que devemos nos perguntar quanto valeríamos se perdêssemos tudo o que tínhamos.
Resposta é óbvia. Independentemente do que temos, valemos o que somos. A sociedade moderna nos oferece oportunidades maravilhosas de nos tornarmos mais pessoas. A sabedoria de 50 séculos está disponível para nós. As visões e sonhos mais nobres de todos os tempos chegaram a esta geração como uma herança inteira. Acima de tudo, em nosso modo de vida, temos o direito e o privilégio de crescer internamente. Nossas mentes e corações não são censurados. Nem somos proibidos de pensar e falar de acordo com nossas convicções. Este privilégio de crescimento é um elemento fundamental da nossa liberdade. E esta liberdade para crescer é a resposta para a maioria dos problemas que pesam na nossa vida diária. Não podemos escapar dos problemas negando-os ou fugindo das decisões que eles exigem. Só existe uma solução permanente para qualquer situação crítica. Devemos superá-la. No momento em que somos maiores que o problema, ele cessa e nunca mais poderá retornar. Se, no entanto, tentarmos fugir de um problema, ele voltará vez após vez para nos atormentar. Não seria, então, sensato fazer do crescimento a nossa razão de viver? Vamos dominar qualquer habilidade ou habilidade necessária para que possamos fazer nosso trabalho bem e sem medo ou preocupação. À medida que crescemos, também descobrimos que o aumento do conhecimento e da compreensão confere novas dimensões às atividades comuns. A vida é mais maravilhosa à medida que a entendemos. Sentimos verdadeira alegria em fazer as coisas bem à medida que nos tornamos habilidosos e autoconfiantes. A maioria das pessoas tem muitos problemas. Alguns grandes e outros pequenos. Alguns imediatos e outros remotos. Alguns razoáveis e outros irracionais. Suponha que você tenha feito carreira resolvendo cada uma dessas situações irritantes separadamente. Seria uma tarefa incrível. E você mal teria tempo para preservar seu padrão de vida. É sensato, portanto, buscar alguma solução pela qual muitas incertezas possam ser esclarecidas ao mesmo tempo. Isso significa que devemos dizer a nós mesmos: qual é o denominador comum de nossa infelicidade composta? Por que isso me deixa infeliz na quarta-feira e na quinta? Na verdade, por que quase tudo me deixa infeliz? Não é mais fácil adotar uma atitude construtiva, corrigindo assim muitos detalhes problemáticos, do que tentar lidar com cada um deles como um incidente separado e não relacionado? Um homem sábio disse certa vez: mude a si mesmo e você mudará tudo. Não podem existir problemas em uma vida que esclareceu seus próprios propósitos. Naturalmente, haverá muito trabalho a fazer, mas será significativo e significativo. Isso não significa que as pessoas sábias estejam livres de adversidades ou tragédias, pois poucos podem ser completamente sábios. Mesmo um pouco de sabedoria, no entanto, nos impede de criar novos problemas e nos dá coragem e paciência para enfrentar aqueles que não podem ser evitados com uma boa esperança. Regra 8. Neste momento de intensa competição, é bom lembrar a 8ª regra para uma vida melhor. Nunca prejudique intencionalmente qualquer outra pessoa.
A crueldade nunca dá bons frutos. Aqueles que semeiam cardos colherão cardos. Ninguém neste mundo pode ter tantos amigos, a ponto de se dar ao luxo de fazer um inimigo desnecessário. A civilização não pode atingir seu objetivo natural se os cidadãos continuarem a viver de acordo com a lei da selva. Há momentos em que todos somos tentados a retribuir o mal com o mal. Mas se seguirmos essa política, nunca poderemos conhecer a felicidade e a segurança pessoais. Viver com compromisso significa, no final, viver com compromisso. Cada um de nós deve ser capaz de suportar nossas próprias disposições com um certo grau de dignidade. Não podemos fazer isso se sabemos, na quietude da meditação privada, que somos pessoas bastante desprezíveis. Muitas carreiras proeminentes não resistirão a um exame cuidadoso. As fortunas foram promovidas às custas da honra e por uma contribuição direta e intencional para o infortúnio dos outros. Com o passar dos anos, todos devemos olhar para trás. E há horas que pesam no coração e na mente. Na natureza existem leis que não podemos quebrar impunemente. O código pelo qual vivemos torna-se o código que pode causar a nossa morte. Existe algo dentro de um homem chamado consciência. Exatamente o que isso é e por que acontece pode estar sujeito a debate. Mas não há dúvida de que sua voz baixa e mansa não pode ser ignorada. Ir contra a consciência é ameaçar o equilíbrio mental, a integridade emocional e a saúde física. Ninguém pode estar bem e feliz se estiver preocupado com sua própria conduta. Se não tivermos filosofia de vida, podemos tomar a atitude de que podemos fazer o que quisermos, independentemente das consequências. No entanto, isso não ajuda muito, pois se não houver filosofia dentro de nós, já estaremos desesperadamente doentes, quer saibamos disso ou não. O arrependimento é um fenômeno contra o qual ninguém é imune. Chega um momento na maioria das vidas em que devemos enfrentar os erros que cometemos e desejar ter vivido de forma diferente. Tenho visto o arrependimento trazer consigo tristezas quase indescritíveis. É mais sábio e melhor nos comportarmos dessa forma, de modo que nossos erros sejam erros de julgamento e não crimes do coração. Se, então, precisarmos tomar uma decisão entre sacrificar alguma ambição nossa ou contribuir para as tristezas de outra pessoa, reconheçamos a virtude do altruísmo. Os impulsos construtivos regeneram o corpo do homem e dão-lhe novos recursos para avançar em sua carreira com honra e bondade. Existe um traço de sadismo na maioria dos seres humanos. Se estamos frustrados, cansados e cheios de problemas, sentimos que temos justificativa para sermos rudes. Se estivermos feridos, teremos o impulso de machucar outra pessoa. Então desculpamos nosso próprio mau comportamento porque outros foram injustos ou irracionais. Na verdade, não há desculpa para condutas que não sejam dignas de nossa própria humanidade. Como a cooperação e as negociações honestas geram dividendos, podemos esquecer que nossa conduta deve ser um exemplo que outros estarão inclinados a seguir. Se quisermos um lar feliz, devemos ser respeitados pelos membros da nossa própria família.
Se quisermos que nossos filhos sejam bons cidadãos, devemos dar-lhes um exemplo. Não adianta pregar a honestidade e depois praticar a desonestidade. Aqueles que vêm depois de nós estão inclinados a ser como nós, especialmente se receberem a pregação constante de nossa conduta. Se, então, desejamos ansiar pelas alegrias simples e naturais da vida e por longos anos felizes para encerrar nossa vida terrena, devemos conquistar o respeito e o amor daqueles que nos conhecem muito bem. A felicidade não pode chegar àqueles que a buscam diretamente. Ninguém pode ficar feliz, pois mesmo os programas planejados não funcionam quando chega a hora. A felicidade é um subproduto de uma boa vida. Se guardarmos a lei nos manterá. Se vivermos bem, colheremos uma boa colheita. É lamentável descobrir isso apenas nos anos de colheita. Podemos então descobrir que não temos aquilo que não conquistamos. Os arrependimentos não são lucrativos, pois não podem restaurar o dano que foi causado. Podemos então dizer que se um homem está disposto a seguir um programa cuidadoso para manter sua saúde física e eficiência, ele também deve seguir um programa bem planejado para manter a saúde de sua mente e de suas emoções. Ele deveria viver uma vida calculada para fortalecer suas faculdades e aprofundar suas emoções. Se cedo na vida ele resolver manter a fé de seu mundo e aceitar apenas aquilo que conquistou, ele viverá para conhecer o contentamento. Regra 9. Em nossa lista de regras para uma vida melhor, o número 9 é cuidado com a raiva. No mesmo espírito, tome cuidado também com o que comumente chamamos de indignação justa. Ambos têm o mesmo efeito prejudicial sobre a disposição e o caráter humano. A raiva é a perda do autocontrole. É um excesso de ressentimento expresso por meio de palavras imprudentes e conduta imprudente. É fácil para pessoas de temperamento explosivo ficarem com raiva, e muitas vezes o humor passa rapidamente, mas os resultados podem persistir. Há uma escola de pensamento que considera um ataque ocasional de temperamento como uma extroversão legítima. Não devemos frustrar nossas inclinações, para que elas não se acumulem e acabem por trazer consequências graves. Provavelmente é verdade que uma vez que o temperamento surge nas emoções, muito pode ser feito para evitar sua expressão. Mas por que ficamos com raiva com tanta frequência e por causa de tantas ocorrências comparativamente triviais? A raiva, assim como a preocupação, pode ser apenas um hábito. Assim como a preocupação, as pressões que causam raiva podem ser redirecionadas e reeducadas. O indivíduo mal-humorado raramente percebe que sua conduta prejudica o padrão da sociedade humana. Preocupado apenas com a expressão de sua irritação pessoal, ele enfraquece todos os laços naturais que deveriam ser protegidos e honrados. Ele se desfigura e diminui a consideração que tem por seus associados. Quando crianças pequenas ficam com raiva ou têm acessos de raiva, uma solução é colocá-las na frente de um espelho. Quando a criança vê sua própria expressão, ela reconhece que está se deformando e destruindo a beleza e o encanto de sua aparência e maneiras.
Não há maneira de se deturpar mais completamente do que ceder a um ataque de temperamento. Pode-se afirmar que quando uma pessoa irritada revela sua irritação, ela não está se apresentando de forma errada, mas na verdade está dizendo a verdade sobre si mesma. No entanto, esta não é uma observação estritamente factual. Ninguém fica com raiva o tempo todo e damos testemunho de nossa própria natureza essencial. Somente quando não estamos tentando ser bons ou maus. Ambos os extremos divergem do normal. E o homem é mais capaz de funcionar com eficiência quando está sem pressões intensas de qualquer tipo. Com raiva, é provável que percamos o controle de nossas palavras e de nossas ações. Ficaremos ressentidos com conselhos moderadores. E nos tornaremos mais intensos quando sofrermos oposição. As palavras têm poder e ficam profundamente gravadas nas memórias de nossos amigos e inimigos. Pode exigir anos de reparos pacientes para reparar uma situação causada por alguns momentos de intemperança emocional. Assim, energia valiosa deve ser gasta para neutralizar os resultados do desperdício de energia. Cada vez mais, nossas habilidades humanas são desperdiçadas em projetos que nunca deveriam ter existido. Mal-entendidos raramente são reparados através da irritabilidade. Pode muito bem ser que estejamos apropriadamente indignados com as palavras ou ações de outra pessoa. Se, no entanto, desejarmos ter a maior influência corretivas, devemos ter cuidado para não tomar as mesmas atitudes que nos ressentimos nos outros. Não há nenhuma prova através da experiência de que dois erros tenham feito um acerto. O melhor que podemos dizer é que o próprio erro é duplicado. Quando a justa indignação surge dentro de nós, há uma necessidade premente de calma e integração de caráter. Se pudermos preservar nosso próprio equilíbrio em uma situação difícil, teremos dominado essa situação. O fato de outro ter perdido a paciência nunca pode justificar a perpetuação de uma rivalidade. Temos o direito de nos retirarmos com dignidade de qualquer situação que ofenda nosso senso de valores. Mas não podemos nos dar ao luxo de nos envolvermos emocionalmente. O homem moderno está sob terrível pressão psicológica. Ele deve, portanto, exercer uma vigilância cada vez maior sobre a conduta pessoal. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar recursos que são difíceis, se não impossíveis, de substituir. Porque deveríamos nos fortalecer fisicamente com vitaminas, minerais e inúmeros remédios modernos apenas para nos destruirmos por explosões destrutivas de emoção? Se quisermos viver muito e permanecer úteis, devemos viver bem e desenvolver um grau razoável de paciência. Há muitos casos em que uma explosão de temperamento foi seguida por uma reação física séria e até fatal. A recompensa de uma boa disposição é uma vida boa. Talvez o amor de nossa família e o respeito de nossos amigos valham o autocontrole. Regra 10. A última das nossas 10 regras e uma das mais importantes é: nunca culpe os outros pelos nossos próprios erros. Em primeiro lugar, podemos ter pouco respeito por um indivíduo que não reconhece falhas óbvias. Nós o consideramos egocêntrico e egoísta.
Não há realmente nenhuma razão para culpar alguém severamente por seu primeiro erro. Mas podemos duvidar de sua inteligência se ele repetir o mesmo erro várias vezes. Se as coisas derem errado, é bom presumir que isso se deve à política corrupta, à instabilidade geral nos assuntos mundiais, à estupidez de nossos associados e à ignorância de nossos amigos. Esse pensamento nos deixa completamente inocentes de todos os erros. Uma reflexão muito reconfortante. Escusado será dizer que nunca corrigiremos nossos erros enquanto nos recusarmos a reconhecer que os cometemos. Igualmente óbvio, não podemos corrigir os erros do mundo inteiro. E podemos tomar a atitude horrível de que estamos predestinados e predestinados a sofrer. A experiência e a consideração revelam que quase todas as pessoas estão na situação que elas mesmas causaram. Pode haver momentos em que a lógica da situação pareça obscura, mas é muito mais seguro presumir que o problema é causado por nós mesmos e, portanto, pode ser reparado por nossos próprios esforços. Pensar de outra forma é presumir que vivemos em um universo desonesto. E tal suposição é uma catástrofe. Se pudermos construir um bom futuro, também poderemos ter a genialidade de acumular um futuro ruim. Portanto, quando alguma coisa dá errado, vamos primeiro examinar a nós mesmos. Nem deveríamos ser demasiado parciais nesse exame. Não vamos desculpar todas as nossas próprias falhas porque as entendemos, e condenar todas as falhas dos outros porque não as entendemos. Pelas reclamações que ouvimos de pessoas perturbadas, parece que a principal ocupação dos mortais é arruinar a vida uns dos outros. Quase todos podem fornecer uma lista longa e detalhada das injustiças que sofreram, dos problemas que conheceram e das misérias das quais são vítimas. Depois de observar e ouvir esses queixosos, o observador imparcial percebe que essas pessoas podem ser um fardo pesado e ingrato para todos que conhecem. Eles permaneceram por tanto tempo em sua própria autopiedade que nunca lhes ocorreu listar os erros que cometeram, os problemas que causaram e as situações desagradáveis que geraram. Não é necessário que ninguém desista e confesse suas falhas privadas. Mas é bom examinar os débitos e créditos da personalidade na quietude da reflexão privada. Um problema com pessoas desagradáveis é que seus conhecidos não têm inclinação para criar uma situação iniciando uma discussão. Quando nossa conduta é tal que os outros não conseguem se dar bem conosco, eles geralmente se retiram silenciosamente e nos deixam para sempre, tendo tornado impossível a sua permanência. Proclamamo-nos então vítimas da sua indiferença quando partem. Talvez fosse mais sensato para todos os envolvidos se os amigos que partiram fizessem uma declaração simples e honesta sobre o motivo de sua partida. Se vários partissem pela mesma causa e soubéssemos disso, poderia haver um incentivo maior para a reforma pessoal. Todos nós crescemos com nossos erros, mas eles têm pouco valor para nós, a menos que os aceitemos e compreendamos. Existe uma crença popular de que quanto mais velhos ficamos, mais sábios somos. No entanto, isso nem sempre é verdade.
Pois não importa quanto tempo vivamos, a experiência significa pouco, a menos que honestamente procuremos as causas de nossos problemas. Também é uma ideia sábia não remoer o infortúnio. Pense bem. Aprenda tudo o que puder. Corrija seus erros e continue vivendo uma vida melhor. Muitas pessoas estão em escravidão abjeta ao passado. Eles nunca conseguem esquecer aquelas coisas que não deveriam ser lembradas e parecem nunca se lembrar de lições que nunca deveriam ser esquecidas. É melhor sermos rigorosos conosco, mesmo quando os princípios estão envolvidos. Não adianta reclamar porque não somos perfeitos. Mas há muito lucro no autoaperfeiçoamento sempre e onde quer que isso seja possível. Se estivermos cientes de nossos próprios defeitos, poderemos agir de acordo. Mas embora culpemos o mundo pelos nossos problemas, não podemos agir de forma alguma. Afinal, o mundo é apenas um número de pessoas, a maioria das quais está convencida de que todos os outros estão errados. Encare isso de frente. Você não pode estar sempre certo e sempre em apuros. Estas palavras retiradas da experiência resumem de forma simples o que o mundo aprendeu sobre o bem viver. Esperamos que eles sejam úteis para você. Esperamos que você tenha gostado desta gravação. Lembre-se de se inscrever para receber notificações sobre as próximas gravações. Como isenção de responsabilidade geral. Os pontos de vista e opiniões expressas neste livro pertencem ao autor e nem sempre podem refletir as da Master Key Society ou de suas afiliadas. Esta gravação é uma produção da Master Key Society. Copyright 2022. Master Key Society.